Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Querido irmão, querida irmã, a palavra do Senhor que nos é dirigida neste dia do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21, e depois os versículos 24 a 27. É a passagem do Evangelho de Mateus que faz parte do Sermão da Montanha, onde Jesus vem ensinar o pleno cumprimento da lei, onde o dizer e o fazer, nem todo o que me diz, Senhor, mas quem faz a vontade do meu Pai, palavra e fato, é isso que significa o termo dabá, dizer e fazer, é a palavra que acontece. É uma palavra estreitamente ligada ao fato. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. Dizer ou falar, nós sabemos, é muito fácil. Mas as palavras que se dizem são menos importantes do que aquilo que se faz. Ou seja, as boas intenções são necessárias, porém são inúteis se elas não se transformam em atitudes concretas. Porque a pessoa não é julgada por aquilo que diz, mas por aquilo que faz. É interessante observarmos que quando Jesus vai dizer aqui nesta palavra, ele usa um jogo de palavras, Senhor, Senhor. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. Na Bíblia, esta dupla repetição de um nome é sempre um chamado especial, uma forte chamada de atenção, digamos. No rodapé de uma Bíblia hebraica, diz que sempre que Deus fala repetindo o nome, é um sinal de afeição por aquela pessoa. Por isso dizia Abraão, Abraão, Moisés, Moisés, Simão, Simão, Marta, Marta. Da mesma forma, quando nos dirigimos a Deus e repetimos 2 vezes o seu nome, isso também tem essa importância. Porém, não pode ser algo falso, somente por belas palavras, mas precisa ser fruto de uma vida coerente. Não podemos invocar o nome do Senhor se isso não vem do coração, se isso não vem da sinceridade da alma. Por isso, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, isso tem que vir de dentro da alma, não é só dizer uma palavra. E o texto de hoje é muito claro. Para que isso fique escancarado diante dos apóstolos, ele dá o exemplo do homem que constrói a casa. Não basta só construir, tem um modo de construir. É preciso construir sobre a rocha e não sobre a areia. O que significa isso? É ter a nossa vida pautada em Deus, é ter a nossa vida apoiada em Deus, é viver a nossa vida a partir dele e não de nós mesmos. Isso significa não só dizer, mas pôr em prática.
Não viver a vida fundamentada em nossas ideias, mas a partir do Senhor, da vontade dEle, dos critérios dEle. Por isso, diante dessa palavra, hoje peçamos ao Senhor a graça de construirmos bem, de construirmos sobre a rocha, sobre o alicerce que é Ele, para que a nossa vida não fique vulnerável ao vento, à tempestade, às lutas, mas fundamentado nele, na hora dos ventos, das lutas, das tempestades, nós possamos permanecer em pé. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.